Fala galera, tranquilo? Seja bem-vindo ao canal Mister BR, eu sou o Mister. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha lista de jogos, o meu planejamento para 2025. Eu fiz uma planilha com todos os jogos, alguns eu já comecei, outros eu ainda vou começar. O meu objetivo esse ano é poder jogar um jogo de cada videogame que eu tenho aqui na minha coleção. Então vai ser bem legal ler os comentários de vocês e já ter uma ideia do que eu vou jogar depois desses jogos, beleza? Então depois da vinheta a gente começa, vamos lá! Primeiramente, para vocês, né, acompanhar aqui comigo os dias da semana e as plataformas que eu jogarei em cada dia, tá? Lembrando que eu trabalho, então tenho outros compromissos também, né, família e tudo mais. Então esses jogos aqui, o meu objetivo é poder separar uma horinha aí por dia, uma horinha e meia, para poder jogar cada plataforma, beleza? Então assim, não é uma obrigação, é um planejamento, é um desejo, mas também se não der para jogar, tá tudo certo também, a vida segue, tá? Segunda-feira, então, eu deixei os jogos da PlayStation, tá? Os jogos, então, aqui que for da Sony, eu vou jogar na segunda-feira, tá? Depois eu vou mostrar para vocês certinho os videogames e os jogos que eu separei para cada um. Na terça-feira, eu deixei, então, os jogos da Sega. Esses jogos eu posso jogar sozinho, mas na terça-feira, como eu vou jogar à noite, né, no fim do dia mesmo, né, quando estiver mais tranquilo, então, provavelmente eu vou deixar alguns jogos, alguns videogames que eu possa jogar sozinho, tá legal? Depois eu vou explicar certinho quando chegar outra vez que eu vou jogar a SEGA também na semana, tá? Bom, na quarta-feira eu não jogo videogame, tá? Quarta-feira eu tiro para outros compromissos, então um dia é mais atarefado, então até mesmo para poder gravar, editar e outros compromissos também, quarta-feira então eu não vou jogar, tá legal? Bom, na quinta-feira então eu volto, né? Aí na quinta-feira eu jogo os jogos da Nintendo, belezinha? Também esses jogos eu vou dar prioridade mais para jogos solo, né? Jogo sozinho mesmo. Bom, na sexta-feira eu vou jogar os jogos então da Microsoft, né? Da Xbox. Já no sábado eu tenho um pouco mais de tempo, dia de folga, tal, né? Então eu separei jogos do arcade, né? Coloquei o Mami aí, né? Mas são jogos do arcade no meu fliperama que eu tenho, que esses jogos eu vou deixar para jogar sempre com alguém, dar prioridade em jogos que são multiplayer, né? Jogos co-op, né? Minha esposa joga fliperama também, alguns jogos ela já terminou comigo, então ela vai participar desse planejamento, desse projeto também. A minha filha já não tem tanta prática, né, com o arcade, mas também tem alguns colegas que eu tô pensando em chamar, ou que manjam mais até mesmo de arcade para jogar comigo aqui também. Então esse é um planejamento já não sozinho, tá? Mas se tiver também algum que precisa jogar sozinho, também tranquilo, mas vou dar prioridade para os que são co-op, beleza? Então quando eu tenho mais tempo, vou passar aqui pro ladinho, além desse também, jogos da SEGA eu volto a jogar. No sábado eu vou dar prioridade de jogos co-op também, porque a minha filha gosta bastante dos jogos da SEGA. Eu tô vendo assim, tô percebendo que ela tem pedido alguns jogos. Então, tanto do Mega Drive quanto do Master System são jogos que são legais. Mesmo que seja de um, a gente já pegou mais ou menos a manha de ficar trocando o controle. Tem sido uma experiência muito legal. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá legal? Além disso, eu vou jogar também jogos da PlayStation. E aqui eu tenho também os jogos da Atari, tá? Vamos lá pro último dia, né? Na verdade, o primeiro dia da semana, mas o último aqui, né? De descanso, que é o domingão. Domingão também. Domingo eu começo aqui com os jogos do computador. Lembrando que não é bem essa ordem, tá legal, galera? Eu posso mudar a ordem, não é necessariamente o primeiro jogo vai ser o da Steam, né? E o segundo vai ser... Não, eu posso mudar a ordem de acordo com o meu desejo mesmo e também as pessoas que vão jogar comigo. Então pode ser que no fliperama eu jogue lá no fim da tarde, né? Se eu tiver algum amigo que só tenha o tempo no sábado vir no fim da tarde, ou à noite e tal, enfim. Bom, mas domingão, voltando, né? Eu vou jogar então os jogos da Steam, quer dizer, jogos de computador, tá? Que eu vou instalar aqui e vou jogar eles, tá? Também Xbox, tá? Os jogos da Microsoft também vou deixar para jogar um pouquinho mais também no domingo. Então tem dos 2 dias, né, para jogar, né? Um na semana e um no fim de semana. E também mais uma vez eu venho para os jogos da Nintendo. Jogos da Nintendo também tem alguns jogos que eu posso jogar com a minha filha também que ela gosta bastante, como Pokémon, Harvest Moon. Então jogos que também dão para jogar, mas não é uma prioridade também aí, nesse caso, jogar co-op. Então, meu objetivo maior aqui é jogar sozinho, porque tem muitos videogames da Nintendo, né? Beleza? Mas se tiver, por exemplo, um jogo da Nintendo de Super Nintendo, aí a gente vai dar prioridades também para jogos co-op. O que tiver co-op, galera, dos jogos mais antigos, videogames mais antigos, eu vou dar prioridade até mesmo para poder compartilhar, que videogame é gostoso mesmo, e a gente poder compartilhar, especialmente os mais antigos, né? Eu, sim, tenho uma memória afetiva muito grande por ter jogado com os meus primos, ter jogado, né, mais em família. Então os videogames antigos eu tenho um amor maior, tenho um desejo maior de jogar em co-op. Beleza? Bom, então primeira parte
é essa aí, tá? Vamos agora para cada videogame, cada jogo que eu separei aí para mostrar para vocês. Vamos lá. Agora, então, tô compartilhando aqui com vocês os videogames, né? Então, os videogames da Xbox, os dias que eu tiver de Xbox, eu posso escolher livremente o que eu estiver mais engajado. Então, eu posso estar jogando aqui um dia de Xbox, aqui o Xbox clássico. No outro dia eu posso estar jogando 360 e no outro dia eu posso estar jogando o Xbox One X. Tranquilo? Eu não tenho nem o Xbox, nem o Series, tá? Então, por enquanto, estou jogando esses aí. Bom, vamos lá então. O primeiro jogo que eu vou já compartilhar com vocês aqui do Xbox clássico. Deixa eu subir ele aqui. É esse jogo aqui, Jade Empire, que é um jogo que eu testei alguns anos atrás no... Deixa eu passar um pouquinho mais para frente. Olha lá, que legal. É um jogo que eu testei no computador há um tempo atrás, porque eu não tinha um Xbox clássico, e eu me apaixonei por esse jogo. Eu não tive a oportunidade de jogá-lo todo, porque foi uma época que eu tinha muita coisa para fazer, trabalhava demais, mas eu sempre deixei ele... Tem umas 2, 3 vezes eu comecei ele, joguei ele uma base de umas 2 horas e tal, e o sistema de combate dele, olha que legal. É bem... Para você que gosta do esqueminha, né, desse tipo de jogo aí, né, de Sifu, né, você vê que ele tem uma jogabilidade que é bem mais arte marcial, né, lembra um pouquinho também de Sleeping Dogs, né, também tem, né, esse jogo que tem essa arte marcial, tem alguns personagens, se não me engano, são 3 personagens, 3 ou 4 personagens que você tem, cada um tem um estilo completamente diferente de Kung Fu, então ele é bem baseado mesmo na cultura chinesa também, né, nas artes marciais, e é uma jogabilidade bem gostosinha, um jogo da BioWare, então que eu comecei jogando e já tinha um desejo bem grande de terminar, então agora eu senti a vontade de começar os jogos do Xbox clássico por Jade Empire, porque eu achei bem legal, então já tá aí no meu radar já faz um tempinho já. Bom galera, e o próximo jogo que eu vou compartilhar com vocês aqui da minha lista é um jogo de Xbox 360. Vou colocar aqui para vocês visualizarem, capinha então. Então, o jogo que eu tô, na verdade, já comecei a jogar no ano passado, que é o Assassin's Creed 1. Então, eu vou deixar aí o vídeo para vocês aí, só para vocês mais ou menos verem como é que é o jogo, né? Apesar que a maioria das pessoas já conhece essa franquia, mas eu tô jogando ela aqui no canal com vocês, beleza? Então, acompanhem, vou deixar nos cards para vocês quiserem acompanhar essa saga também, tá bem interessante. Esse é um jogo que é um dos meus Assassin's Creed favorito por causa do Altair, que é um personagem que eu gosto demais da curva de aprendizagem dele. Jogo muito bom, tem que ter muita paciência, especialmente para quem joga hoje, né? Quem começou de outros Assassin's Creed mais novos, que tem uma jogabilidade bem mais solta, bem mais tranquila, mas para quem jogou, né? Que escolheu o Xbox 360 na época por conta desse jogo, para mim é um jogo muito especial. Tô jogando aí no canal. Lembrando que os outros jogos estou jogando ele, não está no canal, estou jogando ele aqui na minha casa, só o projeto que eu estou compartilhando com vocês, mas dependendo da situação também que eu estiver percebendo que é um jogo que tem uma característica que dá certo para fazer em gameplay também um pouquinho, que seja no canal, eu vou colocar aí também, beleza? Se vocês tiverem também algum deles aí que você queira ver também no canal aí, coloca aí nos comentários aí que eu vou adorar tá lendo e conhecendo também um pouco mais do seu desejo e do seu gosto também por jogos. E o próximo jogo agora, né, que é o jogo do Xbox One X, que eu vou jogar aqui em casa, né? Que eu joguei inclusive ele já também em live, beleza? Esse é o jogo The Division 2, beleza? É um jogo que também eu vou colocar aí para vocês. Esse jogo, cara, ele é muito especial para mim porque, assim, o estilo que eu mais gosto são jogos de shooter em terceira pessoa. Como eu já terminei o The Division 1, comecei a jogar um pouquinho, também dei uns testes também no The Division 2, né? Inclusive, né, na livezinha com vocês. A mecânica tá melhor, então tem algumas coisas que eles melhoraram bastante, então me empolgou. É um jogo que você tem que ter um tempo, tá? O The Division 2, ele é um jogo que, como você tem que ficar conectado o tempo todo, você precisa de um tempo legal pra estar jogando ele, porque se você sair, sei lá, vou comer alguma coisa, não dá pra deixar pausado, a conexão cai. Não é assim, você não pode, tem que estar jogando meio com tempo. Então, eu preciso separar um tempo bem especial mesmo para focar nele, porque esse é um jogo realmente que eu quero terminar. Vamos pro próximo. Bom, e a próxima fileira agora a gente vai começar com os jogos da Nintendo. Vamos começar então com o Nintendinho. Então, o primeiro jogo do Nintendinho que eu vou jogar é Ninja Gaiden, tá? Tem uma porrada de Ninja Gaiden, eu não sou extremamente conhecedor profundo da franquia. O Ninja Gaiden que eu conheço, que eu joguei, foi o Ninja Gaiden 2, o Sigma, que eu joguei no Xbox 360. Então, Ninja Gaiden também eu devo ter jogado alguma coisa de criança, mas eu acho que não foi no Nintendinho não.
deve ter sido em outra plataforma, porque esse especialmente que eu tô mostrando pra vocês é um jogo que eu nunca joguei, tá? Eu, por me lembrar também, né, que eu gostei demais do jogo do Ninja Gaiden do 360, falei, poxa, eu joguei os jogos, né, da geração um pouco mais pra frente, né, e não joguei os das antigas. E sempre foi um jogo que eu lembro que quando eu era criança, a galera sempre falou muito bem, pô, Ninja Gaiden é bom, Ninja Gaiden, a galera assim, sempre tava jogando. Então eu falei, poxa, eu vou pegar uns jogos do Ninja Gaiden então. Por que você não pegou o Super Mario? Porque o Super Mario eu vou jogar em outra plataforma, eu não quero ficar também jogando só Mario. Então eu escolhi o Ninja Gaiden para começar aí também a minha saga com o Nintendinho. Lembrando que o Nintendinho, acho que eu nunca terminei nenhum jogo. Eu já tive esse Nintendinho quando eu era criança, foi um dos primeiros videogames que eu tive também depois do Atari. Acho que o Master System, eu não lembro depois se foi, acho que foi antes do Mega Drive, que eu tive também esse Nintendinho, né? Eu já mostrei para vocês também, que quiserem conferir também como é que é a minha coleção, tem vídeo, eu vou deixar no card também aí para vocês conferir, quiser dar uma olhada na coleção também, tá? Então, vamos de Ninja Gaiden de Nintendinho. Será que vai ser o primeiro jogo a terminar aí do Nintendinho? Tomara que sim, né? Isso não deve ser um jogo também que vai me custar muito. Vamos ver. Também não conheço se ele é muito difícil ou não. Vi pela gameplay. Às vezes eu pego alguns vídeos, decidi também vendo alguns vídeos de os melhores jogos de cada plataforma e tal. E aí por ele eu já decidindo por afeição mesmo, tá legal? Então, bora que bora pro próximo. Bom, e agora nós vamos pro Super Nintendo, né? O primeiro jogo que eu decidi aqui, separei para jogar é Final Fight 2. Poxa, Mister, por que você não escolheu o Final Fight 1? Entre jogatinas aqui em casa, eu comecei a jogar o Final Fight no arcade, tá? No fliperama. E a minha esposa jogou comigo esse jogo. Então nós terminamos, então ela também me pediu, falou, pô, vamos jogar o 2, né? A gente testou ele uma vez, tá? Não é um jogo também muito fácil, porque você tem um limite ali de continues, né? Um limite de vidas também, então, e é um jogo longo, então precisa ter uma prática legal, especialmente quando você está jogando co-op, né? Tem que ter essa pegada. E esse foi um jogo que eu joguei muito em locadora na época que ele foi lançado. O Final Fight 1 a gente jogou em arcade, mas o Final Fight 2 eu joguei, né? A gente jogou bastante, eu, particularmente meu irmão, nós jogamos bastante nas locadoras. E também a gente alugava essa fita também, mas foi um jogo que eu, se eu não me engano, eu já terminei. Eu não me lembro porque são tantos jogos, né? O Super Nintendo ele foi um videogame muito popular. Então a gente teve experiências. Digo a gente porque eu e meus primos, na época que meus primos moravam em casa também. Então a gente tem mais ou menos a mesma idade. Então eu e meus primos e meu irmão a gente jogava bastante Super Nintendo. Final Fight é um jogo também que meu irmão particularmente me fez gostar, porque a gente sempre estava enfiado nos bares assistindo Final Fight. Quando saiu o 2, então é um jogo também que a gente curtiu bastante. E esse jogo eu quero também compartilhar aqui com a minha esposa, que ela nunca jogou. Então vai ser uma experiência bem legal com o co-op. Bora pro próximo? Bom, e agora nós vamos de Nintendo 64. O primeiro jogo de Nintendo 64 que na verdade eu nunca joguei, tá? Nenhum jogo de Nintendo 64. Vou começar agora, vou ligar aí o 64 para jogar. E o primeiro jogo que eu escolhi para jogar é o Perfect Dark. Legal? Nunca joguei esse jogo também. Eu sei que tem muita gente que vai falar, né? Parece que saiu, né, se eu não me engano, uma versão aí pro 360, né, alguma coisa assim. Não sei se é realmente o mesmo jogo, se foi remasterizado, eu não procurei saber. Mas também, dentre as listas, é um jogo que eu sempre ouvi falar, né, do Nintendo 64. Então, como o pessoal tem, né, ali ele como um jogo muito especial, então eu sempre ouvi falar muito bem, então isso me aguçou um pouco da curiosidade em jogar. Pelo jeito aí, pelo vídeo, né, a gente parece um pouquinho meio que com 007, né? É um jogo que na época também, eu poderia até ter começado com ele, né? Mas a temática do Perfect Dark eu acho que vai ser interessante poder jogar também, né? Mas como parece a gameplay bem parecida, não sei se é o mesmo motor gráfico ou não manjo muito, peço perdão para vocês, não fiz uma análise, não fiz uma pesquisa. A única coisa que eu vi mesmo são as informações que ele é um jogo muito famoso mesmo, foi um jogo né, que na época também a galera jogou. Não é tão famoso, pelo que eu me lembro, pelo menos aqui no Brasil, na minha região aqui, do que o 007, mas é um jogo que a galera do 007 que jogou e gostou, curtiu bastante esse jogo, né? Por mais que seja uma temática diferente, mas a gameplay, né, atraiu bastante, que era o que atraía também no 007. Então, me atraiu bastante quando eu vi uma lista também, falei, poxa, tá aí, é um jogo que tem uma temática que eu gosto, eu vou começar por ele do que começar essencialmente por 007, até mesmo porque quando fizeram um remake, eu joguei do 360 também. Então, fiquei mais pro lado do Perfect Dark. Vamos ver se vai dar bom, né? Tomara que eu goste. Bom, e continuando aqui a nossa lista, né? Eu tenho agora o Game Boy Color. E o Game Boy Color, galera, foi que eu até mostrei pra galera, comentei
quando eu falei sobre aqui a minha coleção. O Game Boy Color foi um jogo que eu ganhei de um grande amigo meu, um dos melhores amigos meus, o Thiago Daut. Dá um abraço pra ti, Thiagão. Ele me deu, cara, esse jogo. Falou, pô, você tá fazendo a coleção, vou te dar um videogame que tá guardado lá em casa, que ele também fez um rolo lá, alguma coisa assim. Lembro bem direito a história. Um dia o Thiago vai ter a oportunidade de vir aqui jogar um pouquinho com a gente. Vocês vão conhecer essa história, eu pedi pra ele contar a história do Game Boy Color. Então ele me deu. E o primeiro jogo que eu escolhi, eu troquei, tá? Nesse Game Boy eu troquei até a telinha, coloquei uma IPS, comprei no AliExpress, troquei ela bem tranquilo para trocar também, fiz a troca, ela ficou extremamente linda, foi uma jogabilidade bem gostosa, é um videogame que eu particularmente me surpreendi pela qualidade. E o primeiro jogo que eu escolhi aí para jogar também, nossa, eu joguei bem pouco mesmo, depois que eu troquei a telinha, testei um ou outro jogo, mas aí vendo uns vídeos também achei bem interessante jogar o Super Mario Bros. Deluxe, que é o primeiro, né, Super Mario, que eles refizeram também pro Game Boy. Então é um jogo que, pô, você olhando aí, apesar que obviamente que essas imagens aí, esse vídeo são do emulador, né, mas, então eu vou começar aí dos mais antigos aí do videogame que eu tenho, né? Começar a jogar, ter essa experiência aí nesse portátil. Então é aquele joguinho também que eu quero também jogar ele na cama, tranquilo, um pouquinho antes de dormir, ou no sofá aí, né? Tendo um tempinho para descansar e curtir esse portátil com esse jogo também, que já vamos começar bem, né? Isso é um jogo que eu não conheço tão bem os jogos, mas pelo menos Mario é uma garantia, porque eu não tive esse videogame, não conhecia ninguém na minha idade que tinha esse videogame, a galera era mais pobrinha mesmo aí de onde eu morava, então a galera não tinha meio as condições financeiras para ter um Game Boy. Então nunca vi, nunca nem joguei. Então minha experiência agora com o portátil Game Boy Color vai ser agora, então eu escolhi Mario também para começar já com o pé direito, beleza? E agora mais um portátil, né, o Nintendo DS, que eu vou colocar aqui agora como o primeiro jogo a ser jogado, mais um Mariozinho aí. Então, para os portáteis, eu tô dando prioridade para jogar Super Mario. Então, por isso que eu também não coloquei nos outros, tá? Deixei para os portáteis. Então, Super Mario 64 DS é o jogo que eu escolhi. E parece que tem umas diferenças do 64 original, né? Se eu não me engano, o original você não começa jogando com o Yoshi, né? E pelo que eu testei, foi um dos jogos também que quando eu peguei o DS eu joguei, né? Dei uma testada em alguns jogos e esse foi um deles. E como eu sempre sempre tive muita vontade de jogar o Nintendo 64 também, né, como eu disse, né, pra vocês, quando eu era mais novo, porque a gente foi pra PlayStation, né, minha mãe comprou pra gente quando meu pai faleceu o PlayStation 1, então a gente via também nas locadoras a galera jogando o Nintendo 64. E o Mario 64 era um do que eu tinha, assim, nossa, um encanto, porque ele tinha saído ali, né, até de onde eu conhecia do 2D e saiu em 3D, então foi uma coisa muito absurda pra mim. Então, já como eu não tô jogando, não escolhi o Mario 64, né, do Nintendo 64, eu achei legal, eu falei, poxa, eu vou ter uma experiência mais no portátil também, para poder jogar bem tranquilo, e aí eu escolhi, então, Super Mario 64 DS para já começar também a minha saga desse portátil também, de que eu nunca terminei nenhum jogo dele, tá? Bom, galera, e pro GameCube, que é o próximo videogame da nossa lista, que eu escolhi para começar a jogar foi Zelda Twilight Princess. Esse que é um jogo, sim, extremamente amado, né? Um jogo muito conhecido, um jogo que com uma qualidade muito boa. Eu já joguei um pouquinho dele também, mais ou menos 1 hora e meia. Joguei com a minha filha, inclusive, que ela gosta bastante da franquia. Jogos que eu já joguei, ela sempre tá acompanhando, gosta bastante. E o Zelda, eu joguei ele, mas eu joguei ele uma versão do Nintendo Wii U. Do GameCube, que é, acho que é o original, né, para onde saiu ele, eu nunca joguei. Então, decidi começar por ele porque eu gostei da jogabilidade bastante. E é um jogo que, além de ser bonito, né, por mais que eu esteja jogando, não estou jogando em novas gerações, não estou jogando ele remasterizado, né, HD, não sei das quantas, 4K, mas é um jogo que, vocês já sabem como é que é a minha opinião, né, pelo menos se você já segue o canal aí, se não for, se inscreve no canal para seguir a gente aí também. É que eu prefiro jogar, né? As pessoas que já assistiram alguns vídeos aí do canal já sabem que eu gosto muito de jogar o jogo originalmente para onde ele saiu, tá? Não tenho nada contra quem joga jogos remasterizados com uma qualidade melhor, isso é muito legal, isso é muito interessante, mas eu gosto de ter a experiência de quem teve quando jogou pela primeira vez. Então, como eu já tinha visto esse jogo, né, também em locadora e também com amigos comentando, então eu preferi então escolher jogar ele na sua versão original.
tá? No primeiro videogame que ele saiu sem remasterização nenhuma pra ter essa. Óbvio que eu acho isso legal, porque se eu quiser rejogar ele, aí sim, depois de ter a primeira experiência, como eu nunca tive, nunca terminei, jogar depois de terminar ele em uma geração mais nova, né? Ou ele remasterizado, vai me dar uma experiência dupla, de um prazer bem legal, que é jogar esse jogo. Então, Zelda, vou começar aí por ele, beleza? E a bola da vez agora é Nintendo Wii. Nintendo Wii, jogo que eu escolhi. Esse daqui, galera, pode ser que dê bom, pode ser que não dê, tá? E esse aqui eu tô fazendo uma aposta, que é o Xenoblade Chronicles. Bom, galera, então assim, pra quem não conhece, né, acho difícil também, pra quem gosta de Nintendo normalmente conhece, porque é um jogo também conhecido. O Xenoblade, eu testei ele, eu acho que 30 minutos, nem isso também. Eu joguei ele foi no Nintendo Wii, foi isso mesmo. Eu joguei no primeiro Wii que eu tive, que eu me desfiz, depois comprei de novo um outro. Então um dos jogos, os primeiros jogos que eu joguei, que eu testei o meu Nintendo Wii quando eu adquiri ele da primeira vez, foi esse jogo. E por mais que ele seja, porque eu digo assim que pode ser que dê bom, pode ser que não tenha. É um jogo que eu tive uma experiência legal, gostei da temática, gostei do tipo da história, a jogabilidade dele eu achei diferente, tá? Porque ele é um pouco de... Ele tem um pouco de RPG, né, JRPG, né, que é o RPG japonês, mas ele é um pouco mais solto. Eu achei a jogabilidade dele um pouquinho mais solta e não tão amarrada quanto um tradicional, né, um Final Fantasy VII das antigas e tal, né? Quem jogou do primeiro, não o remake agora, mas eu achei legal, achei gostoso. Então, me agradou um pouco, apesar que o que me amarra um pouco são jogos extremamente longos. E esse jogo, é a minha vontade de jogar todos eles. Se eu não me engano, tem até o 3, né? Agora. Então a minha vontade é de jogar todos eles e eu começar então pelo primeiro, né? Eu acho que é o primeiro esse, pelo menos foi o que eu tive de experiência, tá? Se eu tiver errado, coloca nos comentários aí pra me ajudar. Mas então, pra até mesmo eu começar a me acostumar um pouco, o JRPG, né? Não é algo que me agrada tanto, o estilo de jogabilidade eu nunca curti muito, mas como eu já tô um pouco mais velho também, quero deixar a cabeça um pouco mais aberta, começar a ter uma experiência um pouco mais ampliada, né? Então tentar, né, dar alguma chance, mesmo porque o meu preconceito, né? Peço até perdão aí, é com base em nada. Nunca joguei. O pouco que eu joguei acho que foi Chrono Trigger, se eu não me engano, que eu joguei ele, alguma versão aí da vida aí, e eu achei ele legal. Então, assim, só que o meu medo, eu não sei se eu vou conseguir jogar tanto tempo, tantas horas essa mecânica. Mas eu vou começar aí pelo Xenoblade pra ver se eu começo a acostumar, pelo menos um pouquinho, e vou devagarzinho me acostumando com a jogabilidade, até mesmo ficar mais raiz aí dos JRPG. Belezinha? Então vamos ver, tomara que dê bom. Se eu achar bom também eu dropo também, tá tudo certo, respeito quem gosta, mas vida segue. Bom, galera, e agora do 3DS é Luigi's Mansion. E a foto aí que vocês estão vendo aí do meu 3DS, realmente ele tem essa partinha aqui acoplada, tá? Por uma pecinha que foi, assim, bem rara, eu encontrei, eu nem lembro onde foi que eu encontrei, se eu troquei com alguém ou se eu comprei em algum lugar, eu não me lembro. Você tem aqui, né, o 3DS e tem essa parte que você acopla nele, você encaixa atrás dele. E ele te dá mais um analógico para você poder jogar. São jogos que dão suporte aí, segundo... Apesar que os mais novos, né, outras versões do 3DS, eles já vieram de fábrica com, parece uma espinha, uma alavanca assim, bem pequenininha assim na ponta, que é horrível, assim, de jogar. Então, em vez de eu comprar esse, eu preferi investir um pouco mais nesse aqui para dar uma jogabilidade melhor. Mas também, eu joguei muito pouco, testei muito poucos jogos. O Luigi's Mansion, eu escolhi esse jogo porque eu também testei ele, foi um jogo que eu testei na BGS também, quando eu tive a oportunidade de jogar, acho que foi o 3. O 2 também, eu joguei, foi em BGS também. Vamos começar por um jogo que eu já testei também, achei legal, e todo mundo fala que é legal. Então, esse eu acho que vai dar bom também, que é jogos também que dá pra jogar com a minha filha também, passando aí o portátil de um para o outro, ou também jogar tranquilinho na cama, antes de dormir um pouquinho aí. E já quase chegando no fim aí da Nintendo, nós vamos agora de Nintendo Wii U. Esse videogame que muita gente, né, torceu o nariz na hora do lançamento, né, videogame flopado totalmente, aí, né, quase arruinando a Nintendo. E o jogo que eu escolhi é o Bayonetta 2. Eu terminei o primeiro Bayonetta, foi um dos jogos que eu, assim, nossa, me deliciei em jogar, jogo que eu me apaixonei, e não é de sacanagem não, viu, seu safadinho? Você que está pensando aí,
né? Mas, pra vocês terem uma ideia, a minha esposa terminou ele antes, o Bayonetta 1, lá do 360 que a gente jogou. Então ela terminou primeiro, e eu tava jogando na mesma época Devil May Cry, acho que foi o 4 que eu tava jogando na época. E então, assim, eu terminei o Devil May Cry 4 e como ele era bem a mesma pegada, eu achei muito interessante porque eu já tava vindo jogando os outros Devil May Crys, então quando eu vi ela jogando e ela gostou bastante do jogo, né? Falou, nossa, o jogo gostosinho de jogar, foi até o final e tudo. Falei, poxa, eu me animei pra jogar também. Eu vi ela jogando um pouco, né? Não peguei nenhum spoiler, mas me animou em jogar, eu joguei e gostei demais desse jogo. Esse jogo, né? Todo mundo sabe, né? Eu tô fazendo essa comparação também com o Devil May Cry, que é do mesmo estúdio, né? Da mesma equipe aí que fez aí o Devil May Cry. Então, sim, tinha tudo pra dar certo e realmente deu, tá? Então eu já tô, assim, querendo jogar há muito tempo. A minha decisão por comprar o Wii U foi por conta do Bayonetta. Quando eu vi o Bayonetta saindo, foi o lançamento, eu falei, nossa, cara, e no lançamento dele só tinha pra Nintendo. Até mesmo foi um dos jogos que fizeram mesmo a propaganda, né, pra comprarem o Nintendo Wii U, foi um deles. E, cara, eu me apaixonei. Então, por esse videogame, falei, cara, eu vou ter esse videogame porque eu quero jogar o Bayonetta. Hoje tem, né, um Switch, né, tem outras versões aí, mas eu lembro que até, nossa, arrumei uma versão pra jogar até no PC aí e tal, um emulador e tal. Eu falei, não, mas eu quero jogar ele originalmente mesmo no Wii U, e eu tenho hoje ele, então decidi primeiro jogo jogar, porque, poxa, ainda tenho 3, então tô devendo pro Bayonetta, e esse jogo é obrigação terminar. Bom, galera, e o último videogame da Nintendo, né, que é o Nintendo Switch, esse aí eu já estou jogando, inclusive comecei o ano passado, que não é um jogo muito curto, que é o Zelda Breath of the Wild. E o Zelda eu não preciso nem de argumentos, né? Acho que todo mundo já conhece, todo mundo, né, que já jogou, já terminou, que viu alguém jogando em algum lugar, né, alguém comentando. Tem gente até que já ouvi falar que gosta mais de outros Zeldas do que esse em si, né? Mas esse foi o meu primeiro Zelda, o primeiro Zelda que eu peguei pra jogar. Já peguei acho que umas 3 vezes pra jogar, deu problema em save, ou eu mesmo apaguei, tive que começar de novo porque fiquei um tempo sem jogar e depois voltar e me perdi totalmente. Mas então o Zelda ficou aí, tem esse plano já faz um tempo, é o primeiro Zelda que eu joguei, mesmo mais do que os outros, então vou estar jogando meio que 2 Zeldas aí, mas esse daí, cara, tá assim, no meu coração, mais do que o outro, mais do que o Twilight, porque esse jogo é absurdo. Esse jogo é absurdo, então quero terminar ele. E já tô mais ou menos. Ah, acabei de pegar os cavalinhos lá. Então, tô bem no comecinho do jogo ainda, mas tô desfrutando, não tô com pressa não. Bom, e agora vamos pra dona Sony, né? Senhora PlayStation. Primeiro videogame, então, PlayStation 1. Primeiro videogame que eu tive também, né? Da PlayStation. Consegui sair aí no lançamento, né? Minha mãe, com muito esforço, assim que meu pai faleceu, ela comprou pra gente. Então, é um videogame que eu tenho um carinho absurdo, gigantesco. E o primeiro jogo que eu decidi também ter no canal, vou deixar o card aí, comecei a jogar, estou jogando aí já quase, passando quase da metade já do jogo, Silent Hill 1. E eu acho que também esse jogo também, né, dispensa comentários, dispensa qualquer tipo de defesa. É um jogo que, por mais que seja um jogo antigo, é um jogo que, assim, mora também no meu coração. Foi, acho que, o meu primeiro survival. Ele e Resident Evil, mas considero ele bem mais survival mesmo, porque é um cara que não é um veterano, né, de guerra, não é um policial, não é nada, né, não é de uma equipe, né, de igual a Stars, e é um cara, assim, que tem uma história, né, que me encantou. Eu acho que Silent Hill é uma das minhas franquias favoritas de todos os tempos, então por isso que eu fiz o projeto, inclusive, para jogar não só ele, como a saga toda, a franquia toda, que é uma das minhas favoritas. Do PlayStation 1 que eu joguei, acho que foi o jogo que mais me assustou mesmo, então um jogo que foi muito popular. E então, assim, eu tenho um carinho muito grande dele porque ele me assustou, mas no bom sentido, né? Foi como se eu estivesse realmente jogando ali, né? Um filme de terror, mas eu tomando as decisões. Então, o Silent Hill, ainda mais agora, com tudo entendo em português BR, dá pra você entender melhor, dá pra você jogar com mais qualidade, né? Porque até então, naquela época, quem não entendia inglês, que é também, eu também, né? Não entendia muito inglês, então ia meio que pelas revistas, conversando com a galera, vendo do que se tratava. Então, o Silent Hill é um jogo muito especial pra mim pela época que eu comecei, né, pelo PlayStation também, que foi uma virada aí, foi uma época muito difícil, né, da minha vida aí quando eu perdi meu pai. Mas então o PlayStation ele faz também, ele tem uma parte da minha vida como um conforto também para esses tempos difíceis também. Bom, então Silent Hill, top demais.
tá aí no canal, acompanhe aí também a saga, nós jogamos já os 2 primeiros, estamos jogando esse agora, passamos aí da metade, vou deixar no card. Acompanhe aí se você quiser curtir também esse maravilhoso jogo que eu tô jogando aqui no canal com vocês. Bom, e agora é o brabo, né? PlayStation 2, o videogame mais amado aí do Brasil, do planeta, né? O mais vendido de todos os tempos. E mesmo que o Switch ele chegue a pegar, nunca será um PlayStation 2. Com todo respeito à senhora Nintendo, com todo respeito ao Switch, que é um videogame realmente espetacular, mas PlayStation 2 é PlayStation 2, meu amigo. Não tem como ser mais querido que ele. E o primeiro jogo que eu já peguei aí também, 2025 aí pra jogar, é esse aqui, peso pesado também, Grand Theft Auto 3, famosinho GTA 3. Bom, o GTA 3 eu escolhi até mesmo porque é um jogo que eu nunca terminei. Os jogos do GTA que eu já terminei foram o San Andreas, que eu joguei na época do lançamento mesmo dele. Eu joguei também o GTA 4, o GTA 5 também já joguei um pouquinho. Não terminei, mas joguei também, inclusive, joguei em live também um pouco com vocês. Bom, então eu decidi voltar e começar a jogar também. Já testei, na verdade eu já comecei a jogar ele, joguei algumas missões, deve ter feito umas 5, 6 missões. Gostei bastante da gameplay dele, por mais que seja, né, um pouco datada, a gente vai também falar, mano, mas já saiu os novos aí, remasterizado, né, fizeram um remakezão, mas não, meu objetivo é jogar original. Depois eu quero também jogar essas novas versões que eles refizeram, mas eu quero jogar primeiro a original. E outra, dá pra jogar de boa, não achei nenhum problema não, tá? Então, eu acho que como eu sempre falo, jogar com a cabeça aberta, jogar com quem está jogando. Se você se colocar na posição de quem jogou na época e ter a cabeça aberta e não ficar querendo que o jogo dessa época aí do PlayStation 2 seja um jogo de PlayStation 5, você vai se divertir, tá? Por mais que seja datado, você pegar a mãe. Se a pessoa que jogou na época pegou a mãe e terminou, você pode fazer isso também, dá certo. Bom, eu tô me divertindo bastante com GTA 3, tô curtindo bastante a história, então é um jogo também que eu tô bem animadão para continuar jogando ele. E bora de PlayStation 3. Bom, o jogo que o primeiro que já tô arrumando encrenca já, né, galera? Tô arrumando encrenca. O jogo que eu escolhi para jogar é Demon Souls. Bom, e eu escolhi o Demon Souls porque eu já joguei ele um pouquinho. Então, vai ser... Eu nunca terminei nenhum jogo, tá? Souls. Eu joguei um bom tempinho, tá? Gastei um tempinho legal, consegui avançar até um pouco. Mas acho que, pelo que eu joguei também do Demon Souls, é uma pegada diferente. O que eu joguei foi Bloodborne no PlayStation 4. E assim, gostei. Difícil demais, passei nervoso, normal. Mas, né, se não passar nervoso também não é, não é Souls, né? Então, assim, eu decidi jogar também pelos primórdios, né? Para que até mesmo que quando eu tiver um PlayStation 5, se eu tiver PlayStation 5, eu também quero ter a experiência de jogar o remake. Então eu quero também jogar, mesmo que eu demore bastante, ou que eu drope ele um pouco e comece em outro jogo, mas o Demon Souls, a saga Souls, eu quero nesse estilo eu quero jogar com muita calma, com muita tranquilidade. Se eu começar a perder demais e não der tempo mesmo, né, conciliar, porque você tem que ter tempo, porque você precisa ter tempo para chegar, né, na Bonfire para você salvar o jogo. Então assim, você precisa ter tempo. É jogo meio de vagabundão, né? Precisa ter tempo. Precisa pegar um fim de semana mesmo, um tempinho legal para você poder jogar, ou você ser muito bom, né? Aprender a jogar, coisa que eu também não aprendi, então ainda tô aprendendo aí até pegar a mãe. Bom, mas por enquanto já, né, que eu não tenho todo esse tempo, eu quero jogar bem na manha. Então, se eu também encrencar um pouco, eu paro um pouco, pego outra coisa para jogar, depois eu volto nele. Então, assim, é um jogo também que eu quero desfrutar, aprender a curva, aprender como é que se joga de uma maneira bem de boa mesmo, bem tranquila. E com certeza esse tipo de jogo eu não trago em live até eu aprender, porque, né, não dá pra fazer esse jogo, não ficar morrendo toda hora, porque eu sou casual, galera. Não sou hardcore, então não sou profissional, não me coloco numa situação de um jogador diferenciado. Sou um cara ruinzinho e jogo pra me divertir. Então esse aí eu quero me divertir. Vamos ver se vai dar bom. Esse eu começo a entrar aí um pouco mais aí na classe Souls de jogos, beleza? Bom, e vamos começar agora pelo primeiro portátil aqui da PlayStation, que é o PSP, que na verdade o PSP foi o meu primeiro videogame, o primeiro videogame da minha coleção, tá? Eu tive outros videogames, obviamente, né, durante a minha vida, mas o PSP ele foi o meu primeiro videogame da minha coleção. Então, ele até tá meio baleadinho, preciso dar uma arrumada na bateria, mas eu tenho 3, inclusive. Tenho o Gol e tenho 2 do PSP, acho que um é o 1000 e o outro é o 3000. Bom, mas de qualquer forma, o jogo que eu escolhi para começar esse ano a jogar foi o Metal Gear Solid Peace Walker.
E eu escolhi o Metal Gear, primeiro, né? Porque eu ouvi falar bem desse jogo também, né? Tanto no YouTube quanto alguns amigos que tem PSP. E lembra um pouquinho, achei meio pegada do Metal Gear Solid 3, que foi o do PlayStation 2 que eu particularmente joguei, né? Que vai pra sair aí o remake, né? Só que esse jogo eu gostei demais quando eu joguei no PlayStation 2, o 3. Tem outros também do PSP, mas eu escolhi esse porque eu achei que o gráfico tá legal, vocês estão vendo aí no vídeo aí, o gráfico é legal, a jogabilidade também tá legalzinha, apesar que o PSP não é um jogo tão simples de se jogar, porque, né, parece que você sente que falta um outro analógico aí para você controlar melhor, mas assim, vou tentar me adaptar também, faz um tempinho já que eu não jogo PSP, então esse é um joguinho para você jogar tranquilinho na cama ali antes de dormir, um pouquinho ali. Então, eu acho que vai dar bom esse joguinho também, pelo que eu já tive de experiência, que eu dei uma testadinha nele, vai dar bom. Do PS Vita, eu escolhi um jogo que na verdade eu já comecei a jogar ele. Joguei a introdução e fiz uma missão. Tava, na verdade, fiz no hospital, inclusive. Tava esperando. Eu já sabia que ia fazer exame, já sabia que ia passar um tempo no hospital, eu levei ele. O jogo que eu escolhi tá para continuar no PS Vita é o Unity 13, né? Unidade 13. O Unity 13 é um jogo que, pelo que vocês estão vendo aí na gameplay, ele não faz jus ao original, tá? Por quê? Porque aí provavelmente alguém tá jogando aí, né? Não sei se tem algum emulador, não sei nem se existe emulador pro PS Vita, mas esse do jeito que tá aí, não tá igual quando você joga ele na tela menor. Então parece bem feinho aí, tá meio quadriculadão aí, né? Só que ele na tela do PS Vita ele é um jogo bem bonito, é um jogo que fica, né, pela telinha pequenininha ali, então parece que ele fica mais o gráfico fica melhorado, não fica tão quadriculado, não dá pra ver tanto as falhas como tá vendo aí no vídeo. Então, assim, é um jogo gostoso de jogar, lembra um pouquinho de Socom, tá? Um pouquinho só, apesar que o Socom é bem mais tático do que esse jogo, mas eu lembro assim do Socom do PlayStation 3 que saiu, esse que eu também joguei. Então eu achei bem parecido, uma jogabilidade legal, mas assim, nas suas medidas, né? Também não é nada absurdo comparado à complexidade, nem também à quantidade de horas que tem um Socom. Ele é mais por fases curtinhas, né? Mapas curtinhos para você resolver ali algumas situações ali de guerra. Então, você vai infiltrando também, tem outras que você precisa lutar quanto tempo. Então, tem toda essa pegada aí que, pelo que eu joguei um pouquinho ali no hospital ali, foi legal ali. Até jogando, a galera toda olhando do lado, assim, os caras, uns mais velhos, uns mais novos. Pô, jogo legal, né, tal, um fonezinho e tal. Mas foi uma experiência legal que eu quero continuar a jogar. Um joguinho que me agradou bastante, pelo menos, como eu já disse pra vocês, eu sou fã de shooter em terceira pessoa. Então esse aí, para um portátil, tá bem legalzinho mesmo e é bonitinho até hoje. Bem, e por último, né, na PlayStation, dos videogames que eu tenho, não tenho PlayStation 5. O último videogame aí da rodada PlayStation Sony é o PlayStation 4 Pro, que é o que eu tenho. E o jogo que eu estou jogando, inclusive, já estou jogando aí bem umas 5, 6 horas, tá? Jogando bem na manhãzinha, é Mass Effect Andromeda. E o Mass Effect, galera, vocês vão ver na gameplay, nossa, na verdade eu peguei um vídeo bem ruinzinho aí, na verdade, então uma qualidade bem baixa. Peço perdão. Mas só pra vocês terem uma ideia mais ou menos, né, como é que é a gameplay e tudo mais, né? Então você vai passando pelos planetas, é um jogo que eu também joguei, fiz uns 3 vídeos em live, tá? Só que é um jogo, assim, que ele você precisa ter muita paciência, é um RPG, né, de ação, né, um shooter também, que ele tem uma complexidade muito grande em relação, assim, a muitas informações, então tem muitos textos. Eu tentei jogar um pouco ele, que essa é a terceira vez que eu comecei a jogar. Joguei a primeira vez lá atrás, quando tinha meu outro PlayStation 4 e tal. Peguei o Pro, joguei uma vez e fui meio que rushando. Tentei jogar ele meio na rushada. E eu me perdi. Me perdi na história, me perdi nos detalhes que eu queria saber. Então já comecei a ficar um pouco nervoso. Falei, poxa, não tô entendendo direito. Perdi muitas informações. Então resolvi começar a jogar. É um jogo bem gostoso. Eu sei que tem muita gente que não gostou desse, ele saiu todo quebrado, todo bugado na época do lançamento. Eu joguei os 3, o Mass Effect 1, 2 e o 3, que é um dos jogos também das top 10, assim, pra mim tá fácil pra gostar demais. Gostei demais dessa trilogia. Minha esposa jogou também, nós dois terminamos, né, a trilogia, né? Então isso aí, assim, tem umas coisas meio, né, mais ou menos mesmo que eu achei, até mesmo da história, né? Especialmente pelo personagem principal que você joga, então é meio bunda, meio nada a ver o cara, assim,
né? Porque, é filhinho do cara, né? Que é o fera e tal. Mas enfim, eu tô dando uma chance, quero saber um pouco mais da história para ver como é que vai ser a curva também de aprendizagem, como eu não pego spoiler também desses jogos que eu jogo, né? Que eu tô a fim de jogar, então esse jogo eu tô curtindo bastante. E aí voltei e tô jogando ele bem devagarzinho também. Então, assim, tô curtindo mais o jogo porque eu perco realmente agora um tempo pra ficar lendo todos os detalhes. Às vezes dá sono, dá vontade de dormir, mas eu tô fazendo isso aí, né, para essas horas que eu já tô jogando e tô gostando. A experiência tem sido bem mais agradável. Eu consigo me conectar mais com o personagem, consigo entender um pouco mais dele. Mas o que eu acho que é mais legal do Mass Effect não é nem o seu personagem, são os outros personagens da sua party. Eu acho que o massa do Mass Effect, tanto esse quanto a trilogia, é a galera que você vai conhecendo e você vai se aprofundando nos relacionamentos e você vai vendo a história de cada uma deles que acaba sendo até mais legal do que a própria do seu personagem. Então, o Mass Effect, ele tem isso. Tá pra sair um outro também, que eu já vi também. Tá pra sair não, né? Na verdade, fizeram um anúncio aí que tá na produção. Então é um jogo também que, se os caras acertarem a mão, é um jogo que sim, é legal demais. Eu recomendo, tá, galera? Então tem uns outros updates que fizeram pra consertar. Hoje tá legalzinho de jogar, recomendo. E agora vamos pra SEGA, galera. Master System, acho que segundo videogame que eu tive na minha vida, né? Tive o Atari primeiro que meu pai me deu, depois ele me deu. E realmente foi esse Master System aqui que eu tinha, tá? E tenho hoje também, o controlinho bonitinho. Então, esse Master System que eu separei, o jogo para ele é o Alex Kidd The Lost Stars. E eu sei o que você deve estar pensando. Você tá pensando, pô, Mister, tantos jogos melhores de Alex Kidd do que esse aí, o Miracle World, tem o Shinobi também, né? Pô, só começou isso aí, tem galera que nem conhece o The Lost Stars. Só que por que eu escolhi esse jogo? Esse jogo, ele vinha na memória no meu videogame quando eu ganhei o Master System. E, cara, eu passei tanto nervoso com esse jogo, cara, porque eu era criancinha. Acho que eu tinha aqui uns 8, acho que uns 8 anos eu tinha. Acho que nem isso. E esse, cara, eu cheguei, porque assim, você tem, para jogar ele, você tem, acho que são os 12, eu não tô enganado, tá? Você tem os 12 signos do Zodíaco, e cada um deles é uma fase. Então você vai passando, tem os chefes, tá vendo igual esse aí tá passando, tem sempre alguma coisinha para você aí fazer no finalzinho da fase, então meio que uns bosses aí para você ir pegando esses presentinhos aí. Bom, e esse jogo, cara, ele assim, como todo jogo, era muito punitivo, né? Então você não acredito que os caras davam os jogos para as crianças e não tinha muito save. Então a galera você tinha que jogar de uma vez só. Às vezes, imagina você pegar 2 horas para uma criança de 6 anos, 5 anos aí para jogar jogos que não são fáceis. Esses jogos são difíceis até hoje, porque você pega a galera fazendo meio que um speedrun ou fazendo algum jogo aí na internet, que às vezes eu até vejo alguém fazendo. São caras que precisam estudar, cara, assim, do jogo. E adulto, imagina uma criança que não sofria, que a gente não passava de nervoso. E eu nunca terminei o The Lost Stars, então vendi o videogame, né? A gente teve outros videogames e esse jogo, toda vez que eu vi alguma coisa dele, eu falava, filha da mãe desse jogo, cara, eu vou terminar um dia. Então agora com quase 40 anos aí que eu vou ter que terminar aí, ó, 35 anos depois, cara, moleque com 5 traumatizado, com 40 vai resolver o problema de trauma, né? Passar pelo psicólogo, psiquiatra depois e falar, esse aí você pode tirar da lista que esse aí eu vou terminar. Então esse aí é questão de honra. E do Mega Drive, jogo que eu vou jogar também em família. O The Lost Stars provavelmente eu vou jogar também com a minha filha, tá? Master System a gente já fez esse combinado. E do Mega Drive, Golden Axe 2. E eu escolhi o Golden Axe 2 porque o 1 eu já terminei com a minha esposa. A gente terminou agora, recentemente, aí no final de 2024, nós terminamos no Mega Drive. Eu tinha também no arcade, tem um gráfico melhor, mas ela preferiu jogar no videogame pra ter a experiência da tela de tubo e tudo mais, né? A gente fez esse planejamento também de jogar com o controle, porque eu contei a ela que eu e meus primos, a gente jogava bastante Golden Axe também, foi um dos jogos que fizeram parte da minha infância com os meus primos, né? Aquela coisa gostosa em família que a gente tinha de jogar, passar o controle, tem aquelas brigas também, que não quer passar o controle, morre e tal, os mais novos com os mais velhos, enfim. Mas então é um jogo também que a gente jogou bastante, então é um jogo que eu queria compartilhar também aqui com a minha família, né? Com a minha esposa, que ela teve esse desejo também de jogar, nós terminamos um. Só que a gente jogou a gente fez meio que uma gambiarra, porque um controle que eu tinha aqui do Mega Drive, ele não tá funcionando mais. Então eu tenho, né, os dois originais, um de 6 botões e um de 3, e o de 6 botões ele quebrou, não tá funcionando. Então a gente tem que fazer meio que uma gambiarra, que eu fiquei até meio surpreso, não sabia que dava certo. Eu peguei o controle do Master System e coloquei. Ele tem 2 botões, não dava pra soltar poder, então mesmo assim a gente foi jogar. Então ficou um com 3 botões, né, um com os poderes lá com as magias, e o outro com 2 botões só, sem poder soltar magia o jogo inteiro. Mas a gente conseguiu terminar, então agora tá pra chegar. Até tá me cobrando, vamos jogar? Vamos, né? Pra ter começado, mas essa semana agora chega o controle que eu comprei
aí da... Nem sei, acho que foi do Mercado Livre que eu comprei agora um outro controle, então dá pra gente jogar de maneira correta aí do Mega Drive o outro controle. Belezinha? Então, Golden Axe, meu irmão aí, meus primos, um abraço pra vocês aí. Esse jogo fez história lá em casa, hein? Bom, de Sega Saturn, agora que é o próximo videogame, eu escolhi um jogo que eu nunca joguei. Esse aqui eu tô a cegas total, tá? Vou colocar aí pra vocês aí, Deep Fear. Bom, galera, eu escolhi o Deep Fear também porque, assim, eu não joguei até agora nenhum jogo. Quando eu falo que eu não joguei, eu coloquei um jogo, nem lembro qual foi o jogo, ainda deve estar aqui no meio das minhas coisas, para jogar o Sega Saturn, e eu não joguei nenhum jogo. Esse é um jogo, assim, que eu tenho que estar só, pego poeira, dou uma limpada nele, mas eu nunca peguei ele para jogar mesmo, tá? Então, quando eu vi o Deep Fear aí na internet, falei, poxa, tá aí nas listas dos melhores jogos, e eu vi ele, pô, ele tem uma pegada aí de Resident Evil, né? Mais das primeiras, apesar que me parece, pelo visto, vocês estão vendo um pouquinho mais feinho, mais lento, né? A jogabilidade e tudo mais. Mas como ele tem essa jogabilidade que é bem apegada, né? Da época aí que saíram esses videogames, eu falei, poxa, é uma representatividade legal para eu ter essa experiência. Então resolvi pegar esse jogo. Então, se vocês tiverem também aí, até peço para vocês algumas outras dicas aí também para colocar aí, se você que já tem, que já jogou, que manja aí desse console, né, do Sega Saturn, coloca para mim aí. O que você aconselha eu a jogar depois dele? Espero que seja uma experiência legal. Eu acho que tem tudo para dar certo, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse jogo, nenhuma vez na minha vida. Vi aí na internet também, não sei spoiler nenhum, não vi ninguém jogando, fazendo gameplay, só essa aí mesmo que eu tirei para trazer para vocês aqui uma gameplay para vocês verem. E então, tamo no escuro. Tomara que dê bom, fico na esperança aí, vamos ver se vai dar certo. E o último jogo aqui da minha coleção da SEGA, que é o Dreamcast. Então, um jogo que eu escolhi para jogar, que eu tive uma experiênciazinha aí bem de leve, é Shenmue. Esse jogo, na verdade, eu escolhi ele porque o meu objetivo de comprar o Dreamcast foi por conta dele. Quando eu era lá adolescente, então assim, mais adolescente, na infância, né? Quando saiu esse videogame, eu fiquei assim das revistas, todo mundo dizia, nossa, no Shenmue é um jogo absurdo, todo mundo gostando. E eu, sim, era muito raro você ver um Dreamcast, pelo menos na minha região aqui, né, interior de São Paulo, então era muito difícil você conhecer alguém que tivesse um Dreamcast, a não ser que você via assim, uma locadora, uma loja ou outra, às vezes funcionando num shopping, que eu vinha dar uma olhada, e sempre tinha esse jogo aí do Dreamcast, que era o Shenmue. Então, assim, foi um jogo que eu fiquei, assim, abismado, porque ele realmente parece um filme. Você vai realmente interagindo ali, a história é muito profunda, então tem muito diálogo, né? A gameplay dele também é uma gameplay, para os dias de hoje, completamente, né, travada, mas, assim, como eu tenho essa memória e aquele desejo que eu tinha lá de falar, caramba, um dia eu vou jogar esse jogo originalmente. Tem outras versões também, tal, né? Acho que tem alguma coisa a mais aí pra você jogar, tem em emulador e tudo mais, mas eu falei, não, vou jogar. Joguei um pouquinho, achei legal, me atraiu, então eu também quero fazer também. Esses jogos que tem uma saga legal, 1, 2 e 3, são bons, até o último, né, que ficou mais ou menos aí pelo que a galera falou, mas também eu tenho aqui, então vou guardar para poder jogar, eu tenho os 3, tá? Então vou começar aí originalmente aí pelo nosso queridíssimo Dreamcast jogando Shenmue. Bom, galera, estamos terminando, né? Vamos para Atari agora, um videogamezinho só, o Atarizinho que eu tenho, e o joguinho que eu amo de paixão. Esse jogo aqui é histórico demais, vocês devem conhecer com certeza, o famoso Pitfall, né? E o Pitfall, obviamente que eu escolhi pela nostalgia, né? O primeiro videogame que eu tive foi o Atari, então eu me lembro muito bem meu pai trazendo aí nas férias aí de onde meu pai morava em Santos, né? A gente estava morando aqui na época, né? Em Limeira, na verdade, interior aqui. Meu pai vinha de Santos, então às vezes passar as férias aqui com a gente. Eu já estava, né, divorciado e tal da minha mãe, mas ele vinha passar as férias com a gente. E aí uma dessas férias ele trouxe o Atari e eu fiquei assim, eu e meu irmão super viciados, a gente ficava o dia inteiro, não queria fazer outra coisa. Esse videogame viciou a gente, cara. Então tinha que ter os horários certinho. Então, mas o Pitfall, né, entre outros jogos clássicos como o Enduro, o Pac-Man, né, vários jogos aí, né, que dá pra gente citar, mas o Pitfall eu acho que era um dos meus favoritos, porque, cara, a primeira vez que você ouviu aí um personagem gritando na pegada do Tarzan, eu falei, nossa, foi absurdo, na época, assim, foi muito inovador pra nossa experiência, né, pela idade que a gente tinha, então esse videogame, esse jogo, ele fez, esse videogame, né, e esse jogo fizeram muita, faz parte muito da minha memória e muito significativo. Então eu escolhi ele. Eu não sei como é que funciona o final, a gente nunca fez final nele. Na verdade, assim, acho que de criança, poucos jogos a gente chegou a fazer final.
E o Pitfall com certeza não foi um deles, porque a gente era bem, eu era bem pequenininho quando eu joguei ele. Bom, e o nosso penúltimo console aqui, não sei se pode chamar de console, porque é uma máquina grandona, um fliperama, né? Enfim, alguns chamam de arcade, outros chamam de fliperama, né? Até deixei o Mami aí, né? Pra simbolizar também, né? Não achei nada com o símbolo arcade, então acabei colocando o Mami mesmo, né? Que tá bem popular hoje nos videogames que a gente fazem, que a galera vê hoje aí, bem fácil no mercado com esses emuladores. Porém, a minha máquina que eu tenho aqui é uma Pandora Box, então os jogos eles são mais fiéis aos originais, tá? Bom, o jogo que eu escolhi desse aqui, Cadillac and Dinosaurs. Bom, e o Cadillac Dinosaurs, eu escolhi ele porque é um jogo que todo mundo que vivenciou, acho que na época de ouro dos fliperamas, inclusive eu tô já montando um vídeo para falar sobre os fliperamas, tá? Sobre os arcades de antigamente, tô montando aí devagarzinho um vídeo, logo logo sai aí, fica ligado no canal. Cadillac and Dinosaurs, para quem viveu a época de ouro dos arcades, né? Com certeza já experimentou, já jogou, né? Já teve essa experiência aí com esse jogo, que era assim um dos jogos mais barulhentos da época, né? Porque toda vez que apareceu, eu via essa máquina, ela tava no último volume, então dava para você já reconhecer de longe. Falou, nossa, no bar lá, no arcade, lá no fliperama, já colocaram Cadillac and Dinosaurs. Então, onde a gente tivesse, ou no shopping, a gente já sabia que dava pra ir com a galera. E esse era legal porque era um jogo que dava para jogar em 4 jogadores. Então você tinha aqueles fliperamas que eram grandões, que tinham 4 controles, e esse aí sempre rolava com 4 controles. Então, assim, gostosíssimo de jogar, tá? Eu nunca terminei ele também, né? Porque no arcade era mais difícil, a gente vinha mais. No videogame eu não cheguei a ver, não me lembro se eu joguei ele no Super Nintendo, não sei se tem um console, mas não me lembro. Lembro dele do arcade mesmo. Então, como eu tenho ele aqui no meu arcade, fiz questão, né, de pegar um que tivesse ele. Então, já separei aqui também, minha esposa também já se escalou para jogar. Então, os jogos do arcade são mais rápidos. É aquele jogo que um dia ali, 1, 2 horinhas, você já termina dependendo do jogo ali e tal, né? Porque no fliperama aqui não tem o que fazer. Você tem as fichas, tem os créditos que vai colocando, então você tem basicamente vida infinita, como se tivesse meio que um cheatzinho, né? Bom, mas vou jogar com ela, vamos terminar esse jogo e logo logo já aparece. Tô querendo, inclusive, de repente deixar essa lista aí em algum lugar aí, compartilhar com vocês, para vocês irem acompanhando as mudanças, ou para trazendo no canal alguma outra coisa, algumas informações que a gente for modificando os jogos, tendo algumas novidades. Hoje a gente vai acompanhando também aí no Instagram, que eu sempre tô colocando as coisas que a gente tá jogando aí aqui em casa, então você pode ir acompanhando por lá também, beleza? E para você que chegou até aqui, parabéns, obrigado demais pelo apoio. Vamos pro último então, né? Agora eu no computador, eu deixo a Steam aí, mas jogo em outras fornecedoras também, né? Outras plataformas também que fornecem jogos e tudo mais. Então, o jogo, eu acho que você que tá assistindo aí, não espera pelo que eu vou mostrar agora, tá? Não sei se você já imaginou que eu jogava esse tipo de jogo, mas vou colocar aí pra vocês. Patch Brasileirão. Bom, pela gameplay de fundo aí, você já deve adivinhar, né? Eu gosto de jogar o patchzinho do Brasileirão. Eu tô jogando atualmente, né? Desde o ano passado. Na verdade, eu sempre joguei, né? Eu adoro esses patchzinhos da FIFA Mania News. Já consumo acho que desde o FIFA 16, se eu não me engano, que já tinha os patches deles, eu já jogava. Fiquei um tempão aí sem jogar nada, tá? O último que saiu aí de FIFA que eu joguei, tá? Foi o 21, foi o último que eu joguei, então não joguei mais nada de lá pra cá, não acompanhei. Mas na BGS também eu dei uma testada no 25. Então, assim, cara, o 25, não sei se foi o 25 ou 24 agora, não me lembro exatamente, mas a jogabilidade dos últimos não me agradaram tanto, fiquei um pouco perdido, acho que também por ter um tempo, né, fiquei sem jogar e tudo mais, né, ter ficado sem jogar, então não acompanhei muito. E o 23 que eu testei, tá mais suave a transição perto do 21 que eu joguei. Achei um patchzinho aí, tá atualizadinho, eles fizeram a última atualização agora em dezembro, então ele até que não tá muito fora da temporada 25 aí, que tá chegando aí, da 24, então eu também não sigo demais futebol, então não tô exatamente jogador por jogador, né, se tá realmente atualizadão, mas pelo que eu vi ali já tá, né, mais ou menos perto daquilo que eu tava procurando para ter uma experiência um pouco mais atualizada, e eu curto demais, cara. Então o FIFA não é uma coisa que eu tenho um plano de terminar, porque eu vou fazendo os times, vou montando, eu não sei se de repente é jogo para fazer um conteúdo aqui. Vamos ver futuramente aí. Coloca nos comentários se você gostaria de me ver jogando um fifinha aí, fazendo uma temporadazinha aí com algum time aí na Master. Então não jogo competitivo, sou ruim. Gosto mais para mexer mais nas táticas, né? Fazer um pouco mais desse tipo de diversão aí, mais offline, né? Então, sim, também para jogar o patch, né? Gosto bastante de fazer, ele é bem realista, né? A agenda, né? O calendário é bem realista, então gosto bastante.
desse... E levo bem a sério também, sabe? Eu monto o time, monto certinho aí, que um dia eu mostro pra vocês. Então tô desfrutando um pouquinho, curtindo um pouquinho aí o FIFA no patch, jogando FIFA atrasado, né? O 23, mas um pouco atualizado com os elencos. Então esse aí não tem fim, né? Vou jogando, vou me divertindo. Em paralelo a ele eu não coloquei aí, mas eu tô jogando também um pouquinho do Assassin's Creed, o Syndicate também, que eu instalei no computador aí, tô jogando ele, tô gostando dele também, mas ele deixei um pouquinho de lado, porque quando você começa a pegar o FIFA, né? Você vai embora, acaba meio que todo o tempo que eu tenho pra dar aquela relaxada mesmo aí do futebol, eu gosto de jogar um FIFA assim, pressa nenhuma, às vezes eu pego, não tiro mais nada e fico jogando FIFA aí a tarde toda, e aí eu gosto bastante. Quero, não faz um tempo já que eu não jogo PES, agora que saiu também, né, esse outro aí do Cristiano Ronaldo, LFL, FL, não sei do que das quantas, não me lembro agora, mas como eu gosto de jogar mais temporada e tudo mais, né, então isso aí me agrada um pouco mais, mas eu tô querendo dar uma experimentada também nesses petzinhos aí que a galera que eu vejo aí fazendo do PES. Não faz muito tempo, mas eu tô querendo dar uma experimentada, de repente trago alguma coisa aí também no canal. Belezinha, galera? Então, é isso. Então, espero que você tenha realmente curtido esse conteúdo, né? Deu um trabalhinho, né? Deu um pouquinho de tempo até eu falar de todos eles. São muitos videogames, são muitos jogos, então legal a gente, né, conversar um pouquinho, né? Eu trocar um pouquinho dessas informações aí, um pouco mais relacionadas aí às minhas experiências, à minha vida, então, no geral como gamer, né? Então assim, eu tô bem empolgado esse plano. Eu nunca fiz nada parecido com esse desafio, né, de jogar tantos jogos, né? As pessoas falam que às vezes acaba jogando muito, acaba não tendo tempo para jogar nada e acaba não terminando, mas o meu objetivo não é nem tão finalizar eles, né? Mas sim poder jogar um pouco de tudo aquilo que eu demorei tanto tempo para construir aqui, né? Tanto tempo para poder começar a desfrutar, e hoje eu tenho esse tempo, tenho um espaço aqui legal, com tranquilidade, posso jogar todos esses jogos, né? Posso desfrutar com a minha família, com os meus amigos, isso é muito legal. Então é um sonho realizado. Então eu acredito que 2025 vai ser um ano legal pro canal. É pequeno ainda, bem pequenininho, mas a cada um que vem chegando, vem acrescentando aí experiências muito legais, né? Tanto nas lives quanto nos comentários que eu vejo, nos inscritos que vão aparecendo. Então, cada um de vocês é muito importante para essa história. Então, tem sido uma jornada muito, muito prazerosa. Quero agradecer vocês também pelo ano de 2024, a cada um que se inscreveu, que acompanhou o canal. 2025 também vamos continuar com projetos novos, com ganhando mais qualidade, se Deus quiser. Então, ouvindo bastante vocês, lendo bastante dos comentários e acrescentando cada vez mais um conteúdo que seja divertido para você que está em casa, às vezes que quer relaxar e curtir um pouco desse mundo tão gostoso, né, que é o videogame. Então, agradeço demais pela sua companhia e a sua paciência por ter ficado até agora. Compartilha aí nos comentários o que você está jogando, o que você gostaria de jogar, quais são, né, os jogos lá de antigamente, o de agora, que você está planejando jogar, quais são os jogos de 2025, tem plano? Tem aí uma planilhazinha? Compartilha com a gente aí, eu quero saber demais o que está rolando aí com vocês, beleza? Nos vemos então no próximo vídeo, valeu, falou e tchau, tchau.